Paz do Senhor, meus queridos irmãos, estamos iniciando agora a lição de número 13. Lição de número 13 é a última lição do nosso trimestre. Para mim foi um prazer, uma satisfação estar com vocês esse trimestre, esses 3 meses, interagindo com vocês, trocando experiência, agradecendo pelos comentários que fizeram nos nossos vídeos, agradecer o apoio e a companhia de vocês nesse estudo tão maravilhoso das Escrituras Sagradas. Meus queridos irmãos, a nossa dinâmica continua a mesma. Você acompanha através desse vídeo a lição de número 13, os conteúdos da íntegra que está na revista da nossa lição. Você acompanha em slides, você pode dar pausa, examinar as Escrituras, com certeza você estará sendo edificado. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, você faz aí nas inscrições, tá certo? Nos comentários do nosso vídeo. Você que me assiste no YouTube, se inscreva no nosso canal, dê seu like, compartilhe e com certeza você está ajudando na expansão da palavra para o reino de Deus. Meu querido irmão, mais uma vez, é uma satisfação imensa estar com vocês. Deus abençoe vocês nesta manhã, neste período de estudo. E vamos aos estudos. Vamos começar com as leituras do texto áureo, verdade prática, leitura bíblica e dar prosseguimento à nossa lição no nome de Jesus. Para minha satisfação e a paz do Senhor, vamos iniciar agora em nome de Jesus. Meus amados irmãos, lição de número 13, como já vimos aí o título, a batalha espiritual e as armas do crente. O texto áureo está em capítulo 6, versículo 11, da Epístola de Paulo aos Efésios, que diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verdade prática, o uso da armadura de Deus assegura a vitória do crente no campo da batalha espiritual. A leitura bíblica em classe está no capítulo 6, os versículos do 10 ao 20. Nesta oportunidade, eu peço a você que dê uma pausa no vídeo, faça a leitura na sua Bíblia e depois retorne com o play para darmos continuidade à lição, tá bom? Creio que você fez a leitura. Vamos para a subdivisão da nossa lição, que está dividida em 3 tópicos. O primeiro, o preparo espiritual do crente para a batalha. O tópico 2, conhecendo o campo da batalha espiritual. E o tópico 3, as batalhas espirituais indispensáveis ao crente. Cada tópico desse existe um propósito. O propósito geral da lição é mostrar que o uso da armadura de Deus assegura a vitória no campo da batalha espiritual. Ou seja, nós como cristãos, nós não iremos para a batalha de corpo desprotegidos. Pelo contrário, nós vamos revestidos e esse revestimento deve ser através da armadura de Deus, a qual nós estaremos detalhando no ensino de hoje. O tópico 1 tem como objetivo demonstrar qual deve ser o preparo espiritual do crente para a batalha. O tópico 2, apresentar o campo da batalha espiritual. E o tópico 3, saber quais são as armas espirituais indispensáveis aos crentes. Vamos para a nossa introdução, a introdução da nossa revista da lição de hoje, página 92. Ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo convoca a igreja para lutar e revestir ao inevitáveis conflitos contra as forças espirituais da maldade. Nessa batalha, a fim de suportar os ataques e se manter firme na marcha contra o mal, os soldados de Cristo precisam revestir-se de toda a armadura de Deus. É o que veremos na presente lição. Então, meu querido e amado irmão, você que me assiste nesta manhã,
nós vemos aí que vamos estudar sobre uma batalha espiritual, cuja o exercício militar, espiritual, é preciso ser revestido de uma armadura. E esta armadura, ela vem de Deus. Deus capacita, reveste, prepara os seus guerreiros, os seus servos, os seus soldados para batalhar. Mas nós não vamos de qualquer maneira. Vamos revestidos, prontos, preparados e armados com a armadura de Deus. Estaremos aprendendo nesta lição sobre todos esses detalhes da armadura, desse conflito, dessa peleja, dessa batalha espiritual, como nos devemos comportar diante desse conflito. Importante dizer que nós, cheios do Espírito Santo, revestidos da armadura de Deus, nós venceremos o inimigo em Cristo Jesus, nosso Senhor. Vamos começar agora com o tópico de número 1. Tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Meus amados irmãos, tópico de número 1, o preparo espiritual do crente para a batalha. Nesse tópico nós temos, meus irmãos, subdivisão de 2 subtópicos. Como você acompanhou no slide anterior, os 2 subtópicos que estaremos agora estudando. O tópico de número 1 é fortalecidos no poder do Espírito ou do Senhor. Nós vamos ver as definições, a origem desse fortalecimento do poder do Senhor, o processo, prática e a conclusão. Definições. A expressão na forma passiva, fortalecei-vos no Senhor, indica que não temos poder em nós mesmos. Ou seja, meus irmãos, todo poder, todo fortalecimento de Deus para nossas vidas não tem origem em nós mesmos, mas com certeza vem do Senhor, vem de Deus. Nós somos capacitados, cheios de Deus pelo seu poder, pelo seu Espírito em Cristo Jesus. A origem, esse excelso poder, nos é conferido pela comunhão com Deus, em Cristo, por meio do Espírito Santo. Ou seja, quando nós temos comunhão com Deus, Ele dispensa esse poder para conosco, através do Espírito Santo de Deus. Meus queridos irmãos, este poder, como tem origem em Deus, e nós só recebemos ele se mantemos esta comunhão. Tá certo? Processo. Por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da mente, da vida em santidade e ser cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós, meus queridos irmãos, para recebermos esse poder, há um processo. Há um processo a ser seguido para ser revestido ou fortalecido neste poder no Senhor. Você viu que, por isso, precisamos estar fortalecidos por meio da renovação da nossa mente. Nós temos que ter a nossa mente ligadas com Deus, renovada com Deus, e assim ter uma vida santa. Devemos estar santificados para podermos ser cheios do Espírito Santo de Deus. A prática. A vitória não pode ser alcançada por outro meio. Conhecer as Escrituras sem a devida obediência e frequentar os cultos sem a genuína conversão não são suficientes. Meus queridos irmãos, não adianta ler as Escrituras e não obedecer. Não adianta ir aos cultos, participar de reuniões, se não tiver uma verdadeira conversão. É preciso nós lermos as Escrituras, conhecer a sua vontade, o seu querer e praticar dioturnamente. Da mesma forma, ir para a igreja e ter o nosso comportamento cristão na igreja, da mesma forma no mundo, na rua, no trabalho, na escola, na faculdade. Devemos demonstrar, através de ações, a nossa conversão. Realmente nos convertemos a Deus. Somos servos do Senhor, servas do Senhor, tanto na igreja, como na comunidade
e onde nós estivermos. Concluindo, não obstante, o poder de Deus está disponível aos fiéis para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Independente de tudo isso, o poder de Deus está lá. Está pronto, reservado para mim e para você. Basta tão somente seguirmos esses critérios, seguirmos esses processos de santificação, de comunhão com Deus, uma mente renovada em Cristo, termos verdadeira conversão, obedecermos a sua palavra e o poder do alto, o poder de Deus está disponível para cada um de nós, indistintamente falando. Basta tão somente seguirmos, mais uma vez eu repito, esses critérios. E assim o poder de Deus está à nossa disposição para vencer o inimigo, entrar na batalha, ganhar e contar a vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos para o subtópico 2 do tópico 1. Subtópico 2, vigilantes em toda oração e súplica. Paulo enfatiza a necessidade de uma vida cristã permeada pela prática da oração. Não é possível entrar em combate sem a cobertura de tão preciosa arma espiritual. Meu querido irmão, é imprescindível que eu, que você, que nós vivemos uma vida de oração. Pois se nós formos nos revestirmos da armadura de Deus, é preciso nós estarmos preparados com oração. Pois a oração, ela vai nos guardar, nos cobrir, nos capacitar para que possamos ter um bom uso dessa armadura e entrar na batalha seguro para vencer. A expressão orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, significa pelo menos duas coisas. Primeiro, clamar. Clamar pelo favor divino em qualquer circunstância e oportunidade. É um refúgio, é um escape, é a arma secreta do crente. Onde você estiver, em ocasião das mais adversas, em qualquer circunstância, ore, clame ao Senhor. Orando em todo o tempo é clamar pelo favor divino, independente de circunstância, qualquer oportunidade. Isso acompanhado de vigilância. Nós devemos orar e vigiar. Foi o ensino, a instrução de Cristo. Orai e vigiai. O apóstolo Pedro vai mais. Quando ele diz, vigiai em oração. Né? Então, acompanhado de oração significa preservar o crente das astutas ciladas do inimigo. Vigiemos em oração e súplica. Salmo 124. Meu querido irmão, devemos orar e vigiar, pois essas duas ferramentas elas vão se somar à armadura espiritual que Deus tem para nos revestir. E com certeza nós seremos invencíveis e, por que não dizer, indestrutíveis. Oração e vigilância. Louvado seja o nome do Senhor. E a armadura de Deus, meu querido irmão, não tem nenhum opositor, nenhuma batalha pela qual nós não venceremos. Todas venceremos, ganharemos, derrotaremos o inimigo em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém? Vamos para o tópico de número 2. Meus irmãos, lição 13 que nós estamos estudando hoje, a batalha espiritual e as armas do crente. Chegamos no tópico 2, como você viu, todo o esquema gráfico, conhecendo o campo da batalha espiritual. É importante que conheçamos este campo. Nós estamos aí na página de número 93. Vamos para o subtópico 1, que trata sobre as astutas ciladas do diabo. Nele estaremos conhecendo o adversário, vendo qual é a sua estratégia e o seu alvo, e quais são as suas táticas para nos atingir. E, por fim, a defesa do cristão. As astutas ciladas do diabo. A expressão cilada do diabo indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas. Nós estamos aí diante, meus queridos irmãos, de uma batalha espiritual, onde o reino das trevas
constantemente estão investindo na igreja, no crente individual, na família, em todos aqueles que servem e professam a fé. O inimigo não descansa. Diuturnamente ele está querendo atingir e derrubar crentes no poder das trevas. Quem é este inimigo? O líder desse reino é identificado como Diabolos, que significa caluniador e acusador. Aí estão as referências. Nós podemos ver que ele, uma das artimanhas é caluniar, é acusar. A estratégia dele, irmãos, é tomando de fúria e por meio do espírito do erro, ele prepara laços. Essa é a estratégia. Ele tem fúria, pelo espírito do erro, ele vai preparando laços para derrubar o crente. É bem verdade, meus queridos e amados irmãos, que nós devemos vigiar e orar. Mas ele, o diabo, ele não descansa. Compete a mim, a você, estar vigiando 24 horas, tampando as brechas, tendo bastante cuidado, pois o diabo, ele está aí a nos atingir e preparando laço. Compete a você, meu irmão, compete a nós vigiarmos. Qual é o alvo? Com o propósito de destruir a igreja. Este é o alvo do inimigo. Te destruir como igreja. Você é a igreja, eu sou a igreja do Senhor. Todos nós somos corpo de Cristo, a igreja invisível. E o diabo quer fazer isso, ele quer derrubar, destruir. Vigie, meu irmão. Vigie, minha irmã. Pois com a vigilância e a oração, com certeza nós venceremos o inimigo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Quais são as táticas dele? Preste atenção nas táticas para que você possa se defender. Primeira tática, confundir a mentira com a verdade. Ele traz uma mentira dizendo que é verdade. Devemos ter discernimento espiritual para vencer. Segunda tática, deturpar as escrituras. Ele quer trazer alguns versículos bíblicos para deturpar uma doutrina, uma verdade espiritual. Pois uma verdade espiritual ela se repete em 3 ou mais expressões bíblicas e passagens bíblicas. Não é um versículo isolado que traz um ensino, uma doutrina, não. O inimigo, ele deturba, ele fez assim com Cristo, na tentação de Cristo. Quando ele disse, olha, a palavra de Deus diz que tu se lançar, vem os anjos e te protege. Ele usou um versículo isolado, ao que Cristo respondeu. Mas diz as Escrituras, não tentarás o Senhor teu Deus. Por isso, meu querido irmão, contra essa tática nós devemos, em nome de Jesus, usar as Escrituras de uma forma consistente e completa. Escritura, ela confirma a Escritura. As Escrituras Sagradas, vários versículos, várias passagens, vai confirmar, corroborar a verdade bíblica e espiritual e repreender o erro. Né? Terceira tática, ele dissemina e induz a dissimulação. Ele dissemina, irmãos, o erro, o pecado, ele dissemina as pessoas voluntariamente fazer o erro e achar que está tudo correto. Quarto, faz falsos sinais. Irmãos, o inimigo ele é mestre em fazer, em praticar sinais falsos. Muitos acham que é verdade, muitos acham que é de Deus, mas é para deturpar a verdade, a palavra do Senhor. Devemos ter bastante cuidado e, mais uma vez, pedir discernimento espiritual. Quinto, faz acusações. Isso denota o seu nome. Né? De fato, ele é o acusador, porque ele acusa. E nós devemos estar com a nossa vida ilibada, vigiando em todo o tempo para que o acusador não venha apontar o dedo na nossa cara. Sexto, semeia incredulidade, segundo aos Coríntios 4:4. O Deus deste século, ele tem cegado a mente dos incrédulos. Meus queridos irmãos, nós devemos ter bastante iluminação espiritual, através da oração, através da leitura bíblica, para que o inimigo não venha nos trazer cegueira espiritual. Devemos estar
com a mente esclarecida pela palavra do Senhor. Salmo 119, versículo 105. Né? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra de Deus, ela é luz alta e luz baixa. Ela clareia de uma forma ampla toda as nossas direções, e ela também clareia os nossos pés, os nossos passos. Ela nos ensina, ela nos exorta. Então, a palavra de Deus é o que vai nos garantir e assegurar que ele não semeie incredulidade na nossa vida. Sétimo, promover ideologias anticristãs. Eles criam, o inimigo de nossas almas e seus agentes criam ideologias que não condiz com a palavra de Deus. Ideologias, meus queridos irmãos, que a política prega, ideologias que o sistema de governo prega, ideologias que filosofias humanas pregam, mas que não têm amparo pelas Escrituras Sagradas. Meu querido irmão, minha querida irmã, não se deixe levar. Não se deixe levar por vãs filosofias, ideologias partidárias, pois só traz o erro, o engano e a derrota. Mas tudo que você ouvir e te ensinarem, você tem como crivo as Escrituras Sagradas. De maneira nenhuma o diabo vai conseguir usar essa tática para te vencer. Qual vai ser a nossa, de uma forma geral, qual vai ser a nossa defesa? Revestivos de toda a armadura de Deus. Efésios 6, e 10 ao 20. Pois lá nós temos capacete que vai nos proteger nossa mente, nossos ouvidos, de heresias, de tentações, de tantas coisas mais. Vai revestir o nosso coração, os nossos lombos, os nossos pés, vai proteger todo o nosso corpo. Vamos aprender mais disso, tá bom? Vamos para agora o subtópico 2 do tópico 2, onde trata do conflito contra o reino das trevas. E vamos descrever esse conflito e vamos ver qual é a natureza desse conflito. Então, o conflito do reino das trevas. Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e sangue. Não se trata de luta contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestiais. Meu querido irmão, fique consciente de uma coisa. Toda disputa ideológica, disputa filosófica, disputa política, disputa religiosa, por trás está a obra das trevas do mal. Nós devemos ter consciência disso, que essa batalha não é contra o nosso irmão, essa batalha não é contra o nosso amigo, o nosso vizinho, essa batalha é espiritual. Antes de de nós, atingirmos e revidarmos com o nosso irmão, nós devemos se capacitar espiritualmente e revidar contra o diabo, o inimigo de nossas almas. Não ire-se contra o teu irmão de imediato. Não entre em conflito com ele de imediato, pois é coisa do inimigo. A batalha é espiritual, tá bom? Vamos para a descrição. Como é essa batalha? Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão. É isso que eu falei. Tem muitas pessoas que não estão endemoniadas. Existem pessoas que estão influenciadas pelo inimigo. É uma influência externa. Existe a possessão demoníaca. A possessão demoníaca é quando a pessoa, o diabo ou qualquer um dos seus anjos incorpora aquele corpo, tira a alma de lado, ou seja, ele vai agora fazer as atividades da alma. A alma não tem mais a interação com o corpo. A alma fica presa, inerte. Quem vai interagir com o corpo é o diabo. E o diabo, que é um corpo espiritual, ele vai fazer com que aquela pessoa ande desordenada. E aí nós vemos as manifestações diabólicas, demoníacas no corpo de uma pessoa. Debatendo-se, rosnando, falando coisas, né, que não é de acordo com o que ele falava na sã consciência. Isso é uma pessoa endemoniada. Mas existem pessoas influenciadas que não são endemoniadas, mas estão influenciadas espiritualmente pelo inimigo. O inimigo não se manifesta de uma forma visível que nós podemos ver, mas se manifesta com as suas ideologias, com os seus conflitos, com as suas iras e contendas.
Então são influenciados. E essa batalha nós devemos vencer no campo espiritual, da oração, do jejum, revestido da armadura de Deus, defendendo-se e assim trazendo a palavra de Deus como uma arma poderosa. Qual é a natureza desse conflito? Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual, ao mesmo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. Meu querido irmão, a natureza desse conflito é uma natureza que é um conflito tanto pessoal como coletivo. É aquilo que eu falei agora. Existe a batalha que é contra a igreja, através de ideologias, através de seitas, de heresias, de modismos diabólicos que vêm para manchar a conduta e o corpo de Cristo. E nós devemos estar prontos, preparados e revestidos da armadura de Deus, cheios do Espírito Santo, buscando em todo tempo isso, para vencer esta batalha em Cristo Jesus. Vamos para o subtópico 3. As agências das potestades do ar. Essas agências das potestades do ar, eu quero ler para vocês que Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja. Ele identifica essas forças diabólicas que marcham contra nós. São pelo menos aí umas 4 ou 5 forças que marcham contra a igreja. A primeira, os principados. Os principados são agentes espirituais, são anjos caídos que vêm para derrubar, para derrotar, para pelejar contra nós, mas não conseguem. Né? São descritos como principados, potestades, príncipe das trevas deste século e hostes espirituais da maldade. Então, isso aqui é a tetrarquia da agência do mal, né? Das potestades do ar contra nós. Certo? Tem 3 aspectos que o caracterizam. Tem 3 aspectos que vai caracterizar essas potestades. Quais são esses aspectos? Primeiro, eles são poderosos, nós não podemos subestimar. Eu já ouvi um irmão orando em sua oração, e ele dizia que não tinha medo do diabo, que ele podia vir, que ele ia confrontar. Nós não podemos confrontar o inimigo. Sabemos que somos revestidos do Espírito Santo, orando em todo o tempo, com a armadura de Deus. Mas nós não devemos subestimá-los. Eles são poderosos. Os títulos principados e potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos decaídos que, sob o comando do diabo, exercem domínio. Ou seja, existem príncipes que dominam outros anjos caídos para nos atingir, são poderosos, são potestades. A Bíblia está esclarecendo. Nós devemos ter consciência disso. E nós não devemos subestimá-los. Tá certo? Devemos estar em constante preparo. Eu orei hoje, eu jejuei hoje, vou passar a semana, não preciso mais me preparar, nem vigiar agora, porque eu já estou cheio esta semana. De maneira nenhuma. O diabo aproveita esse momento e manda suas potestades diabólicas para vencer a tua vida. Nós não podemos subestimar. Às vezes você gosta de algo que talvez não traga, não cause pecado, mas de tanto você buscar, utilizar, esquecer as coisas de Deus, isso pode se tornar um embaraço para a tua vida, pois o inimigo utilizará para te derrubar. Nós não podemos subestimar as artimanhas do diabo, tá certo? Terceiro aspecto, eles são malignos, são maus, são ruins. Eles não vêm com um buquê de flores para te contender, não. Eles são agentes que formam as hortes espirituais da maldade, referem a demônios que empregam o seu poder destrutivamente para o mal. Eles não vêm com flor, com mar de rosas, não. Eles utilizam eu vou figurar aqui, trazer uma figuração, eles utilizam uma camuflagem para te derrubar, mas as armas são malignas. Por exemplo, para um homem
ele não vai trazer uma mulher banguela, sem perna, toda assanhada para o derrubar, de maneira nenhuma. Ele vai revestir aquela tentação da mais esbelta e formosa possível. Mas as suas armas por trás são realmente destrutivas. Da mesma forma para uma mulher. Tá certo? Ele usa da artimanha uma coisa bela, mas as armas são malignas e destrutivas. Tá certo? Vigiai e orai. Terceiro aspecto que o caracteriza, eles são astutos. Além de ser poderosos, além de ser malignos, ruins, maus, destrutivos, eles são astutos, eles têm artimanha. É aquilo que eu disse, eles vêm camuflados muitas das vezes, eles vêm com a mensagem subliminar. São cheios de sutilezas e maquinam a queda da igreja. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Nós não devemos temer, temos que vencer. Temos que ser vitoriosos e temos que ser intrépidos. Porém, nós não podemos subestimá-los. Nós não podemos ir de uma maneira assim de desafio, mas devemos ir com uma garantia que Deus nos dará vitória em Cristo Jesus. Amém? Vamos, meus queridos e amados irmãos, finalizar aqui, apesar de todas essas nuances aí, apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, a vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível, acima de todo, o principado e poder e potestade de domínio. Então, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não, meus queridos irmãos, não tema as obras do inimigo, não tema aos seus anjos, não tema a esta batalha. Se revista da armadura de Deus, seja cheio do Espírito Santo na oração e súplica e vigie. Com certeza você ganhará essa batalha. Porém, no entanto, não subestime. Não desafie por desafiar. Tá certo? Não faça como aquele irmão, tá bom? Vamos para o tópico agora de número 3. O tópico de número 3, meus queridos irmãos, está na página 94. As armaduras espirituais indispensáveis ao crente. Vamos agora aprender de fato, né, as armaduras que compõem, ou melhor, as armas que compõem a armadura de Deus. Tá certo? Meus queridos irmãos, no tópico de número 3, como você acompanhou a subdivisão em 3 subtópicos, estaremos narrando as armas espirituais indispensáveis aos crentes. O subtópico 1, acompanha aí no slide, a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo usa é a de uma linguagem retirada do contexto militar romano. Paulo, provavelmente, contemplando as armaduras do soldado que o seguia por ocasião da sua prisão, ele começa a ser inspirado por Deus e começa a tratar dessas armas espirituais que fazem parte da armadura. Nesse caso, a armadura de Deus. A expressão, acompanha aí no slide, toda a armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado, conforme capítulo 6, versículo 11. Ou seja, a armadura, na verdade, é um aparato para um soldado que está aí preparado mesmo para entrar na batalha, fortemente armado, né? Na carta, a orientação não é para usar armas próprias, mas tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Ou seja, como nós falamos nos tópicos anteriores, essa batalha não é travada no campo material.
ela é espiritual. Para tanto, é preciso se revestir desta armadura, porém uma armadura que vai ser utilizada para a batalha espiritual. Por isso que a orientação não é para usar armas próprias, né? Mas tomar o equipamento dado por Deus. Não é que o cristão vai fazer uma revolução, não é, anárquica com paus, espadas, lanças, escudos, pegar para si esses tipos de materiais. Não, ele vai recorrer-se a Deus e Deus irá o capacitar para que assim ele seja reforçado e fortalecido com todos esses componentes espirituais. Tá certo? Vamos para o subtópico de número 2. Nesse subtópico, na verdade, nós estaremos aí agora descrevendo de fato toda esta armadura, né? A armadura indispensável para a defesa. Vamos começar com cingir os lombos com a verdade, versículo 14. Retrata a peça usada para dar mobilidade ao soldado no combate. Nesse sentido, faz referência à verdade, da doutrina de Cristo e à integridade do soldado. Ele é cingido com esse cinto, e esse cinto, ele na verdade faz com que o soldado tenha uma mobilidade, possa se movimentar, correr, saltar, andar com armas, e esse cinto vai fazer com que ele fique seguro, tanto as suas roupas como os seus equipamentos. E dando essa mobilidade, ele pode entrar no campo de batalha e guerrear à vontade. Isso ilustra a vida do cristão guardado, cingido com a verdade. Ele pode andar em qualquer terreno, ele pode ir para a batalha com a verdade, e nada pode contra a verdade, senão a própria verdade, né? Então a verdade, ela é aquela que vai esclarecer e dar entendimento, e por que não dizer, ela vai referendar as Escrituras Sagradas, pois a verdade é Cristo Jesus. Né? Nesse sentido, faz referência à verdade da doutrina de Cristo. Nós estamos aí cingidos com a doutrina de Cristo e nada vai nos atingir. Nós podemos andar, correr, saltar, porém estamos cingidos com a doutrina bíblica e nós não podemos ser abalados. Né? Outro tecido desta armadura é a couraça. Vestida a couraça da justiça, trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo, à retidão do soldado no campo de batalha. Meu querido irmão, nós vemos que a couraça, feita de um aço trançado, ela vai proteger os órgãos vitais do corpo. E isso ilustra muito bem a justiça de Cristo, a retidão do soldado no campo de batalha. Quando nós somos retos e somos protegidos pela justiça de Cristo, nada nos atingirá. Nosso coração, nosso emocional, a nossa vida em Cristo Jesus está protegida. O calçar dos pés na preparação do Evangelho da Paz. Confeccionada em couro, a meia bota tinha solas cravejadas para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e à prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. Nós vemos aqui que esse tecido, a bota, o calçado, ele cravado, fazia com que o soldado andasse em qualquer terreno, escorregadio, lamecento, mas ele tinha aquela firmeza. Da mesma forma, o Evangelho nos dá essa firmeza, nos dá essa convicção de ministrar a palavra do Senhor sem nenhum deslize, mas servindo a Deus pela doutrina das Escrituras Sagradas. Vamos para o próximo, o tecido, que é o escudo, não é?
esse escudo, que é o escudo da fé, longo, retangular, feito de madeira e couro, o escudo protege o corpo inteiro dos dados incendiários. Refere-se à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, dúvidas e rebeliões disparadas pelo diabo. Agora nós temos aí um aparato que é móvel. Onde ou qualquer direção que vier a acusação do diabo, e vier as calúnias, dúvidas, o cristão tem a mobilidade para focar e repreender através da fé. O escudo da fé, ela é focada em Deus. Toda a situação ao nosso redor, quando nós a utilizamos, nós vencemos pela fé em Cristo Jesus. É um escudo que ele é móvel e faz com que nós vencemos qualquer dúvida, qualquer calúnia, qualquer rebelião disparada pelo diabo, tá certo? E assim nós temos o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro, o capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação, que já recebemos em Cristo, e a convicção da plena salvação no último dia. O capacete protege o órgão principal do nosso corpo, o cérebro, a cabeça. E quando nós somos protegidos do nosso entendimento, o nosso cérebro, isso significa dizer que nós estamos protegidos pela salvação. É o capacete da salvação. E isso faz com que nós tenhamos convicção da salvação. Porque se nós tivermos dúvidas, isso está no campo do intelecto. O intelecto está no cérebro. O cérebro tem que estar protegido com o evangelho. Temos que ter essa garantia contra as astutas ciladas do diabo, as filosofias deste mundo e o homem ímpio e mundano que traz doutrinas falsas. Nós devemos estar protegidos com este capacete, tá certo? Palavra de Deus, palavra do Senhor, nós temos que ter essa convicção da salvação que Cristo Jesus conquistou na cruz do Calvário para nós. Meus queridos, vamos para o subtópico agora 3. A imprescindível arma ofensiva. De toda essa armadura, nós temos uma arma ofensiva, a de ataque. Finalmente, a espada do Espírito, a única arma disponível tanto para a defesa quanto para os ataques. Esta é a palavra de Deus, a espada de 2 gumes, onde penetra até a divisão da alma e do espírito entre juntas e medulas, e são aptas para discernir as intenções do homem. Esta é a palavra de Deus, tá certo? Ela também, do grego, esse termo é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, o enfrentamento é diário e acontece corpo a corpo. É o que nós praticamos quando nós estamos com a palavra de Deus. Quando vem alguém nos questionar, nós devemos estar preparados. Quando nós estamos preparados nas Escrituras, nós guerreamos corpo a corpo e vencemos pelas Escrituras Sagradas. Né? Continuando, a espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus inspirada e penetrante, conforme Hebreus 4:12, foi o que eu recitei agora há pouco. Ela é uma espada de 2 gumes, onde penetra até a divisão da alma e do espírito. E toda a palavra de Deus, ela é apta para ensino, para instrução, porque ela é inspirada, segundo Timóteo 3,16. A palavra do Senhor, a palavra do Espírito, que é a ferramenta ou a arma de defesa, mas de ataque. É a mesma arma que Cristo, o próprio Cristo, utilizou na tentação, lá no deserto, contra o diabo, inimigo de nossas almas. Né? Ele foi vencido pela palavra. E, por fim, ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, Mateus 4, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Então, aí está esta áurea, né, das Escrituras Sagradas, a imprescindível arma de defesa e de ataque. É a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus.
Se apegue com a Bíblia, leia a Bíblia, estude a Bíblia, obedeça a Bíblia e vivencie a Bíblia, pois é a palavra de Deus, íntegra, completa, inspirada, como diz o apóstolo, apta para o ensino, para a exortação, para a correção em justiça. Finalizamos, vamos só concluir trazendo aqui uma rápida conclusão e síntese do que nós estudamos sobre a armadura. O cinto representa ou tem a função de verdade. A outra parte é a couraça da justiça, cuja função é a retidão. Os sapatos é a paz que vem das boas novas. O escudo é a fé. Capacete é a salvação. E a espada a palavra de Deus. Assim, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobressalente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados. Porém, o reino das trevas não deve amedrontar o crente, o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestido com a armadura de Deus. Portanto, meu caro irmão, minha cara irmã, estejamos revestidos da armadura de Deus, sem esquecer, orando constantemente e vigiando, pois fazendo assim, nós seremos indestrutíveis, nós seremos, meus queridos irmãos, no sentido de não cair em tentação, de não perder a nossa salvação, mas permanecer firme até o fim. Que a minha oração é que você continue firme nos caminhos do Senhor, permanece nas Escrituras Sagradas, fazendo o que o Senhor, nosso Deus, tem sempre nos ordenado. Crendo na sua palavra, pregando a sua palavra e esperando a promessa que há de se cumprir logo, logo, em nome de Jesus Cristo, eles vêm nos buscar. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, Pai do Senhor, foi bom estar com vocês. Finalizamos aí o trimestre segundo trimestre, né, de 2020. Agora estamos retornando à igreja, aos poucos, indo aos nossos cultos. E por isso, nós vamos finalizar o nosso trabalho de transmissão de escola bíblica, dessas revistas, aqui no nosso canal, tá certo? Os irmãos estão retornando para a igreja, nós vamos reiniciar lá as nossas escolas bíblicas, mas nós estaremos sempre postando algo da palavra de Deus para os irmãos que não são da nossa igreja, da nossa cidade, tá bom? Deus abençoe a todos, a paz do Senhor. Muito obrigado, que Deus continue fortalecendo e protegendo em Cristo Jesus nosso Senhor. Amém.